A graça e a paz, amém? Muito bom estar mais uma vez aqui. Nós estamos aí na nossa terceira aula. Tivemos a nossa primeira aula, onde nós falamos sobre a crise da sociedade. Falamos na nossa segunda aula, que foi Tudo Começa em Casa. E agora a nossa terceira aula, as fases do desenvolvimento infantil. O conteúdo que a gente deu da segunda aula, que é Tudo Começa em Casa, foi um conteúdo bem extenso, onde a gente teve que dividir em duas aulas, né? Então deu 4 horas de conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele faz parte da segunda aula, assim, praticamente o mesmo conteúdo, dentro da mesma sequência. Mas por conta de ter uma aula assim, né, espaçada, uma semana, outra semana, geralmente quando eu dou esse conteúdo nas igrejas, eu dou esse conteúdo o sábado inteiro. Então eu falo lá sobre a crise da sociedade, eu falo sobre Tudo Começa em Casa, falo sobre família, falo sobre todo o processo de adoecimento da família, de fragmentação da família, e eu já entro na fase do desenvolvimento infantil. Mas como nós estamos aí nessa sequência de aulas, uma após a outra, a gente teve que fazer essa separação das fases do desenvolvimento infantil, até porque eu vi que daria um conteúdo bem extenso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor vai nos ensinar, obrigado por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor quer fazer aqui. Muito obrigado pela tua voz, muito obrigado pela direção que o Senhor vai nos dar, queremos te ouvir. Por isso, fala conosco, por Jesus que oramos. Amém. O entendimento que eu percebo que vocês já devem ter absolvido e percebido é que eu trato muito essa questão da problemática da sociedade a partir da família. Nós nunca seremos uma sociedade saudável se nós não tivermos famílias saudáveis. Nós nunca teremos igrejas saudáveis se nós não tivermos uma família saudável. O grande problema da nossa geração é que a gente não entende que a problemática, como eu tenho batido nessa tecla, é a questão da família, né? Falamos a respeito de tudo aquilo que a gente tem batido na tecla, aonde a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, né? E agora eu queria falar um pouco a respeito de como nós podemos nos desenvolver melhor, como nós nos tornamos quem nós somos, como nós absolvemos na nossa família. E na próxima aula eu vou falar muito sobre os valores que nós agregamos na nossa família. Eu tenho falado muito sobre valores. Na próxima aula eu vou bater nessa tecla mais, explicando o que são valores, né? Quando a gente fala a respeito de desenvolvimento infantil, como desenvolver uma criança, como desenvolver um adulto saudável. E um adulto saudável, ele existe porque uma criança foi saudável. Adultos emocionalmente saudáveis, lembra quando eu falei para vocês na primeira aula que foi feito foi realizado um encontro de vários terapeutas, psicólogos no Canadá, e eles tiveram uma triste constatação que apenas 30% da população do mundo era emocionalmente saudável. Agora, por que nós temos adultos adoecidos? Porque nós temos crianças que não foram criadas da forma correta. Criança, amado, é um Ctrl+C, Ctrl+V dentro da linguagem do computador, cópia daquilo que eles veem os seus pais fazerem, ou o ciclo onde ele está, o meio onde ele está inserido, né? E há 30 anos foi desenvolvido um estudo, né, por um psicanalista chamado Leo Kanner, de uma faculdade,
E ele desenvolveu, esse psicólogo e terapeuta infantil, ele desenvolveu as fases da criança, principalmente de 0 a 6 anos. E ele chama isso de socialização infantil. Você vai ver esse conteúdo também no meu livro, Onde Foi Que Eu Errei, onde eu explico também a respeito da fase do desenvolvimento infantil. E esse estudioso, esse psicanalista, pediatra, estudioso do desenvolvimento infantil, ele desenvolveu 3 fases, né, dentro dessa proposta. Passa para mim, por favor. Dentro dessa proposta aí das fases do desenvolvimento infantil, ele desenvolveu 3 fases aonde eu quero tentar apresentar para vocês a partir daquilo que eu tenho estudado, a partir daquilo que eu li e a partir daquilo que eu tenho percebido nos nossos atendimentos, principalmente nos nossos estudos e, é claro, também na minha vida pessoal, né? Passa para mim. Quando a gente fala a respeito dessas fases, ele desenvolveu, pode passar, 3 fases, né? Fase primária, fase familiar e fase comunitária, né? A fase primária é a fase da mãe, a fase familiar, o nome já fala, né? A fase da família, e a fase comunitária, que é a vida escolar. A fase primária é de 0 a 2 anos, a fase da família é de 2 a 6 anos, e a fase comunitária, que é a vida escolar, deveria ser a partir dos 6 anos de idade. Isso aqui é estudo. Isso aqui é estudo de quem desenvolve trabalhos na área de desenvolvimento cognitivo de uma criança. Então, isso aqui não é achismo. Isso aqui não é algo que a pessoa foi achando interessante, e aí ela pegou e escreveu a respeito disso. Teve uma pediatra chamada Françoise Doutor, e essa pediatra e também psicanalista, ela faleceu em 1988. E Françoise Doutor, ela disse que, numa conversa que ela estava tendo com vários educadores, vários professores, pediatras, psicanalistas, e é nessa conversa com esses profissionais da saúde, da educação, que se a gente fosse ter que ensinar os pais serem pais, isso levaria aí 50 anos. Se a gente fosse ensinar um pai a ser pai, isso levaria 50 anos para que alguém aprendesse a ser pai. A gente não tinha nem como ter mais filhos, né? Mas ela quis dizer do quanto é desafiador a gente ser pai. Não é brincadeira a gente ser pai. Quando a gente fala a respeito de desenvolver um adulto, ser um adulto saudável na sociedade, nós estamos falando diretamente de como nós fomos criados em cada fase da nossa infância. E como nós estamos criando os nossos filhos. E já outro psicanalista, né, outro pediatra, que, por sinal, eu já li algumas coisas dele, é muito bom o que ele escreveu, ele deixou muita coisa boa para a gente, que é o Winnicott, e ele foi contemporâneo de Françoise Doutor. Ele disse que, na verdade, não foi só o Winnicott, teve uma outra pediatra, uma outra psicanalista, que é Melanie Klein, tanto o Winnicott como Melanie Klein, eles disseram uma coisa interessante, que não bastava a gente ter que aprender 50 anos para ser pai. Não bastava a gente ter que estudar para a gente poder ser pai. O Winnicott disse que a gente precisava apenas fazer uma coisa. A gente bastava a gente precisava apenas, não precisava desse tempo todo para a gente ser pai. A gente precisava apenas aprender
a suportar a dura, exaustiva e cansativa experiência que é acompanhar cada fase dos nossos filhos. Não bastava a gente aprender 50 anos, bastava a gente ter uma coisinha, uma palavrinha simples, que todo pai deveria ter, que é suportar cada fase de uma criança. A capacidade da gente conseguir suportar o desenvolvimento e acompanhar cada fase na vida de uma criança. E interessante que, da mesma forma que a pergunta foi feita, o que precisaria para que eu, como pai, pudesse cuidar de uma criança, e a resposta foi dita, eu tenho que aprender a suportar cuidar dessa criança? A pergunta foi feita também, o que seria então uma criança saudável, um bebê saudável? E a resposta que a gente a cada dia tem percebido, aprendido, lido, principalmente nos atendimentos, e toda essa problemática que a gente vê hoje na criação dos filhos, é que uma criança, para que ela fosse uma criança saudável, a pergunta é, tá bom, eu tenho que suportar cuidar do meu filho, mas o que é uma criança saudável? Uma criança saudável é uma criança cuidada pelo mesmo adulto, pela mesma pessoa, de preferência uma mãe. Só que para que esse adulto pudesse cuidar dessa criança, esse adulto deveria ser um adulto saudável. E por que uma criança precisa ser cuidada pelo mesmo adulto? A gente vai entender sobre isso. E os bebês, querido, eles têm uma... Eu não sei se eu disse isso na outra aula, é porque como eu dou muita aula, muito curso, eu acabo confundindo o que eu falei de um curso para o outro. Então, se eu repetir as coisas, é normal de quem fala a mesma coisa. Eu imagino que quem é professor de faculdade, escola, deve também acabar repetindo coisas que ele disse na aula anterior. Mas é bom que não esquece, é bom que fixa, né? Todos nós, seres humanos, temos uma coisa, queridos, que chama angústia. Eu perguntei isso para vocês. Quem aqui tem angústia quase todos os dias? Quem tem angústia quase todos os dias? Todo dia você tem um momento de angústia na sua vida. Levante a mão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas nesse auditório aqui levantaram a mão dizendo que todos os dias se sentem angustiados. Quem não levantou a mão, levantou possivelmente por 2 motivos. Primeiro, porque é chato ficar perguntando as coisas. O pregador tem mania de falar, quem gosta disso? Olha para o irmão que está do lado, fala isso. Quem não levanta a mão é chato, né? Eu também não tenho paciência muito, não. Eu quero acreditar que seja o primeiro motivo. O segundo motivo é porque é psicopata. Psicopatas não possuem angústia. O psicopata, ele não se sente angustiado. O que é angústia? Angústia é você ter desejado visitar o seu amigo e não visitou. Angústia é você ter vontade de encontrar uma pessoa e não tem tempo. Angústia é quando você quer ter tempo mais com a esposa, com o marido. Angústia é você ter se organizado para ligar para alguém e não conseguiu ligar. Angústia é quando você deveria ter cumprido uma responsabilidade e não teve tempo. Angústia é quando você deveria ter dado atenção para sua esposa e não dá. Angústia é a conta que você tem que pagar e não tem dinheiro. Angústia é a casa que você tem que arrumar e não teve tempo. Angústia é o seu filho que você precisa resolver uma coisa com ele e não tem tempo para resolver. Quem tem angústia aqui, levante a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Angústia é característica de gente normal. Psicopatas não têm angústia. Eu vou explicar para você por que psicopata não tem angústia. Porque angústia é um sentimento que todo ser humano tem. Quando Adão pecou, qual foi o primeiro sentimento que ele teve no Éden, gente? Medo. Medo é o quê, amado? Angústia. Então, pelo fato do Adão ter sentido medo no Éden, porque o Adão era o quê? Normal, um ser humano normal. Agora escute,
quem é o ser que mais tem angústia? Porque nós temos momentos de angústia que geralmente a angústia acontece bem de manhãzinha, quando você sabe que não vai conseguir fazer alguma coisa. Angústia lá no final da tarde, 5 horas da tarde, quando você pensa em não conseguiu resolver aquilo, e quando você deita. A angústia dos seres humanos aumentam na época do Natal. A angústia dos seres humanos aumenta na época de Dia das Mães, Dia dos Pais, porque você sente que você deveria estar com alguém. Angústia é quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e não tem tempo, não consegue fazer. Agora, tem um serzinho que eles não sentem angústia só em alguns momentos da vida, do dia. Eles sentem angústia o tempo todo. O tempo todo eles são angustiados, que são os bebês. Não sei se você sabe, os bebês são extremamente angustiados. Só que a nossa angústia, muitas das vezes a gente não consegue, a gente nem consegue explicar, eu tenho uma angústia dentro de mim, mas se você vai conversar com a pessoa, você consegue extrair dela o motivo dessa angústia. Bebês são extremamente angustiados, porque a angústia do bebê é aquele útero confortável que ele tinha e de repente ele não tem mais. Então o bebê ele fica extremamente angustiado. O que acalma a angústia do ser humano? O que acalma a angústia de você no dia, quando você não conseguiu fazer tal coisa, visitar tal alguém, é quando você conversa com alguém. Quando eu sento com uma pessoa e converso com ela, quando eu abro meu coração, quando eu conto o que está acontecendo dentro de mim, quando eu converso, quando alguém me abraça, quando alguém me ouve, o que a angústia faz? A angústia vai embora. Quantas vezes eu vou conversar com as pessoas, elas falam, eu não falo nada. Aí ela fala assim, obrigado, foi tão bom conversar com você. Eu não falei nada. Mas só o fato dela falar, aquilo faz com que a angústia vá embora. Às vezes o abraço, o beijo, o carinho de alguém, do amigo, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, a angústia vai embora. Como os bebês são extremamente angustiados, porque o cérebro deles não consegue processar, o nível da angústia do bebê chega a ser chamado, alguns profissionais da saúde mental, da saúde cognitiva, diz que é quase um sentimento de morte. Os bebês têm momentos de angústia que eles não têm consciência, mas eles têm um sentimento que eles vão morrer. Já viu alguns momentos assim que os bebês eles dão um grito que parece que é o demônio que está oprimindo? Não é demônio. Aquilo é angústia. Só que o problema é que a angústia é acalmada com beijo, com carinho, com conversa. E os bebês hoje não têm tempo, ninguém tem tempo para colocá-los no colo. Nós somos a geração do bebê conforto. Nós somos a geração do berço. Nós somos a geração que filho não fica mais no colo. Nós somos a geração das mães que não dão mais peito para os seus bebês. Logo, a angústia aumenta. Quando eles se tornam adultos, eles se tornam mais angustiados ainda. Por quê? Tem uma dinâmica chamada dinâmica do sameness, ou dinâmica da mesmice, né? E quando a gente sabe desenvolver essa mesmice na vida da criança, para que a criança se desenvolva de modo saudável, ela precisa ter, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que é o que a gente vai apresentar, passa para mim, por favor, que é essa primeira fase aí, que é a fase primária, que é a fase dos 0 a 2 anos de vida. Toda criança, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, deveria ser cuidada pelo mesmo adulto. Por isso que a gente chama isso de dinâmica da mesmice. É onde a criança precisa identificar o tempo todo. A criança, como assim identificar o tempo todo? Quanto mais cuidado o bebê possui, menos ele fica angustiado. Quanto mais colo, quanto mais peito, quanto mais rosto no rosto. Só que o século XXI ficou difícil fazer isso, né? A gente começou a mudar a nossa dinâmica,
nossa dinâmica de vida. Lembra quando eu apresentei na outra aula para vocês? Que a gente, na correria, as revoluções e mercado de trabalho, e as mães deixaram seus filhos e foram cuidar de filhos de outras pessoas. E ela não tem nem quem cuide do filho dela. Porque aconteceu tanta coisa, o marido morreu, o divórcio aconteceu, perdeu aquela família, o marido traiu, a esposa traiu, ou seja o problema que foi, o casamento se desfez. Ou então a pressão do mercado de trabalho, e a gente tem que produzir, a gente tem que ser alguma coisa na sociedade, e a gente não tem tempo mais para cuidar dos nossos filhos. E a gente começa a colocar outras pessoas para tomar conta desse filho. Só que essa outra pessoa que toma conta do nosso filho começa a ser um outro que se troca muito. E toda troca sistemática no cuidado traz um prejuízo no futuro, isso é fato. Quando o seu filho é cuidado por alguém, um dia ele está com a babá, outro dia ele está na creche, outro dia ele está com outra pessoa, outro dia ele está com outro cidadão, outro dia ele está com outra pessoa. A criança não tem tempo de viver a dinâmica da mesmice, a dinâmica do reconhecer o outro. Um outro nome que a gente dá a isso é a dinâmica do apego. A criança ela precisa ter alguém que ela possa conviver todos os dias da vida dela, dos primeiros 2 anos de vida, melhor dizendo, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, de 0 a 2 anos, a única coisa que a criança precisaria era do mesmo adulto cuidando dela. Nesse período, as mães deveriam se preocupar em desenvolver um ambiente por essa mesma pessoa, aonde essa criança pudesse se identificar. Como assim? A neurociência descobriu recentemente, um tempo atrás, que as primeiras células desenvolvidas no cérebro humano são chamadas células espelho. Por que a criança gosta de repetir? A criança vê um desenho, ela vê Peppa Pig todo dia, toda hora, todo tempo, ela vê Frozen 10 vezes no dia, ela vê que mais? Galinha Pintadinha todos os dias, a mesma música. Por quê? Porque o que estimula o cérebro da criança é aquilo que se repete, a repetição por conta das células espelho. E por que as primeiras células desenvolvidas na mente de uma criança, do ser humano, são as células espelho? Porque a criança ela começa a se identificar por aquilo que ela vê todo dia. Então, todos os dias ela sente o mesmo cheiro. Todos os dias ela ouve a mesma voz. Todos os dias ela vê a mesma forma. Ela se identifica com aquilo. E isso faz bem para o cérebro. Crianças que são criadas na mesma rotina, nos mesmos horários, ela levanta no mesmo horário, ela come todo dia no mesmo horário, ela desenvolve uma dinâmica que é a mesma coisa. Exemplo, tem como uma escola funcionar onde os horários não são cumpridos? Por que uma criança consegue ficar quieta numa escola? Pelo menos deveria ficar. Porque primeiro que já acontece um problema na nossa geração. A criança ela tem uma dinâmica em casa que é completamente descontrolada, não tem horário para nada, não tem horário para nada. Quando ela chega na escola, ela tem uma crise, porque ela tem uma outra vida que agora vai entrar em crise com a vida que está sendo apresentada para ela na escola. Percebe? Então, quando você olha na internet, por exemplo, aqui, um menino chegando numa escola e quebrando a biblioteca, e ele quebra a biblioteca, ele joga livro no chão, ele xinga a professora, ele chuta tudo na escola. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma crise de ambientes. Lá na escola é um ambiente que ele vive, lá na casa dele é outro ambiente que ele vive. E aquilo vira uma crise nele. Mas quando a gente pensa lá no berço, lá na infância, lá nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida do ser humano, a gente percebe que a problemática já acontece nessa configuração de família e de ambiência que a criança nasce. E
Porque a criança ela precisa se identificar com uma pessoa. Mas isso só é possível quando o adulto decide suportar. Lembra que eu disse? O que é preciso que um adulto tenha para poder cuidar de uma criança? A capacidade de quê? O que a nossa geração não suporta? Viver todos os dias a rotina de se cuidar de uma criança. Quando uma mulher tem filho, e aquela criança começa a ter alguma dificuldade, a mãe começa a ter alguma dificuldade com uma criança, aquela criança quebra, aquela criança chuta, aquela criança extremamente elétrica, qual é a primeira coisa que a gente fala para uma mãe quando vê uma criança desse jeito? Esse menino tem que ir para onde? Tem que ir para uma creche. O menino está muito agitado. Esse menino só fica dentro dessa casa. Então hoje, como eu disse para vocês na última aula, nós somos adestrados a pensar segundo o que a sociedade impõe para a gente. Então a gente não consegue entender que crianças saudáveis são crianças cuidadas pela mesma pessoa. Porque esse vínculo, amado, ensina a criança um dos sentimentos mais saudáveis que nós precisamos ter na vida, que é o sentimento, escute, quando a criança é cuidada pelo mesmo adulto, as mães desse tempo deveriam evitar pintar os cabelos, isso é um milagre. A mulher é o único ser que passa a vida toda lutando contra o próprio cabelo. Nesse período, as mães deveriam não mudar os móveis de lugar, elas deveriam evitar pintar os cabelos, elas deveriam evitar mudar o cheiro do perfume, porque a criança ela vai entrar naquela rotina todos os dias, ela levanta, a criança tem que ser livre para levantar no horário que ela quer. Nesses 2 primeiros anos de vida, a criança que diz o horário que ela deveria levantar. Quais são as 3 coisas que a criança precisa, principalmente nos 2 primeiros anos de vida? Dormir muito, brincar muito e comer muito. Dormir muito, brincar muito e se alimentar bem. Dormir muito, a criança deveria dormir, porque quando a criança dorme, ela cresce. O corpo humano da criança precisa deitar para que o processo de crescimento aconteça. Ela deveria dormir muito, brincar muito. Crianças que dormem muito tarde, crianças que acordam cedo, passa a ter problemas no desenvolvimento até físico da criança. A criança deveria brincar muito, a criança deveria dormir muito e comer saudavelmente, de forma saudável. Só que toda essa dinâmica nossa mudou tudo, né? Porque está todo mundo fora de casa, como eu disse na outra palestra. Ninguém está em casa. E como eu disse, o século XX deixou para o século XXI um preço muito alto. A gente não está em casa mais para acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. E quanto mais essa criança passa o dia com a mãe, passa um dia com aquela pessoa que cuida, e deveria ser a mesma pessoa. Por que a mesma pessoa? Porque a criança precisa se identificar com aquela pessoa. A criança precisa se apegar àquela pessoa. Porque esse é o sentimento mais importante que nós precisamos ter na vida. Se você perguntar assim, Eurípides, qual que é o sentimento mais importante que nós devemos ter na vida? Eu falei na minha primeira palestra. Afeto. Lembra quando eu falei lá no texto de Timóteo, que diz no 2 Timóteo que nos últimos dias as pessoas não teriam o quê? Afeto natural. Por que as pessoas não teriam afeto natural? Porque afeto se aprende quando a gente estabelece vínculos, quando a gente aprende a conviver diariamente com a pessoa. Afeto se aprende quando a gente está junto. Pessoas abandonadas por suas mães, pessoas que foram frutos de adultério, pessoas que ficaram jogadas de um lado para o outro, rejeitados pelos seus pais, vocês vão ter uma aula de rejeição.
Pessoas que foram rejeitadas pelas suas mães se tornam pessoas que elas têm uma dificuldade enorme de se vincular. Todas as vezes elas podem ser amigas, assim, amigas não, né? Colegas, estão o tempo todo nas festas, são alegres, né? Mas elas não sabem, troca de amizade o tempo todo. Por quê? Porque quando a gente não convive com a mesma pessoa todos os dias na nossa infância, a gente desenvolve uma coisa chamada dessensibilização afetiva. A gente não vai aprender a estabelecer vínculos afetivos. A gente vai trocar de amigo toda hora, a gente vai trocar de namorado, namorada, a gente vai casar, e quando surgir a primeira diferença, o primeiro contratempo, as primeiras diferenças na vida de casado, o que a gente faz? A gente larga. A gente não quer viver junto mais. Por que a gente não quer viver junto mais? Foi lá com a mãe. Quando a gente não aprende a estabelecer vínculo com a nossa mãe, a gente não aprende a estabelecer vínculo com as pessoas na vida futura. Porque o afeto, amado, olha que interessante. O afeto é como se fosse a fita isolante nas ligações entre os nossos neurônios. Você tem um neurônio que comunica com outro neurônio. Todos os seus pensamentos, eles só existem porque existe um neurônio em você. Existe uma rede neural que produz pensamentos, reflexões, percepções, indagações. Você está o tempo todo pensando. Só que a fita isolante desses neurônios, para que esses neurônios sejam saudáveis, é o afeto. Sem afetividade a gente adoece. E o que é afetividade? A palavra já fala, afeto, afetar. O que é afetar? É aquela pessoa que cuidou de mim, produziu um afetamento na minha vida, que naturalmente eu aprendi a ter amizade, a amar alguém, a gostar de estar junto com pessoas, a querer viver o resto da minha vida com aquela pessoa. Pessoas que tiveram perdas principalmente da figura materna. Eu estava um dia pregando numa igreja no Paraná, e tinha uma psicóloga que ela é especialista em trabalhar com adolescentes que estão vivendo crises por conta do divórcio dos seus pais. Adolescentes que estão vivendo crises nos divórcios dos seus pais. Eu sempre digo, a pior fase de os pais se separarem, qualquer fase é difícil, amado. Toda fase que produz separações, perdas, isso nos machuca, isso afeta a nossa vida. Uma vez eu estava aconselhando um casal que, para eles, era humanamente impossível eles se separar, eles viverem juntos. Só que eles estavam decidindo separar numa época onde os filhos deles estavam com 7, 11 e 15 anos. Eu falei, a pior fase para os pais se separarem é na adolescência. Porque o adolescente, ele naturalmente já tem dificuldade de aceitar a família dele. Quando essa família está fragmentada, quando essa família eles não suportam, pois bem, ele olha para ele e fala assim, o que sobrou para mim? Se esses dois que casaram, me colocaram no mundo, não conseguem viver juntos, o que eu vou acreditar na vida? Se quem me gerou não consegue viver junto, o que eu vou acreditar na vida? Por isso, amado, os pais deveriam pensar 1000 vezes, quando eles forem separar, que eles pensassem na vida dos seus filhos. Porque porque mãe, pai, marido, mulher, melhor dizendo, um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, quando eles se separam, eles recomeçam a sua vida. Eles encontram outro companheiro, eles podem encontrar uma outra pessoa. Agora, quando um pai e uma mãe se separam, na cabeça do filho,
a família dele deixou de existir. Você perde um esposo, você vive um luto, você chora, você sente a dor da perda, você perde uma esposa, você divorcia, você vive um luto. Só que você acha uma outra pessoa. Você não sabia disso. Filhos vivem o luto da perda dos seus pais praticamente a vida toda. É muito difícil um filho aceitar a ideia que os pais dele se separaram. A gente tenta disfarçar que foi melhor, mas não é, amado. Todo mundo queria os seus pais o quê? Juntos. Por isso que um casal, quando eles se separam, é um divórcio que aconteceu. Mas um filho, quando vê o seu pai e sua mãe se separar, é a sua família que deixou de existir. Agora, o que é isso, amado? Quando a pessoa não sabe produzir vínculo, por que alguém não consegue viver amizade duradoura? Um dia tem um amigo, outro dia tem um amigo, um dia está vivendo com alguém, um dia você vai olhar na vida dessa pessoa, lá na infância dela. Ela já viveu a ruptura dos seus pais. E como eu estava falando, depois de uma palestra minha, uma psicóloga chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalho com adolescentes que vivem o divórcio dos seus pais, que viveram o divórcio dos seus pais. E eu atendo esses adolescentes. E ela foi mostrar para mim, principalmente, o que acontece com uma criança de 2, 3 anos, quando ela perde a mãe. Seja por um divórcio, seja por uma morte. E ela conta o que acontece com o cérebro da criança que não tem mais a figura materna com ela. Ou até mesmo essa geração de mulheres que, por conta do mercado de trabalho, ou até por conta de eu uso essa expressão, adestramento. A nossa geração de mulheres, elas foram adestradas, formatadas, a não pensarem na vida num período onde elas param para cuidar dos seus filhos. Elas têm filhos hoje e já vão trabalhar 4 meses depois. Você não tem noção do estrago que é isso no afeto de uma criança. Eu estava numa palestra, né? Palestra não, eu estava pregando domingo, agora domingo, lá em Balneário Camboriú. Aí eu terminei de pregar, fui para a minha banca lá com os meus materiais. Aí chegou uma menina super comunicativa. Uma menina assim de mais ou menos uns 5 aninhos, super comunicativa. Como é que é o seu nome? Esse livro é você que escreveu? E parará, e tarará. Aí ela olhou atrás assim, viu sua foto. Você tem filha, né? Falei, tem. Eu peguei meu celular, mostrei. Assim, são minhas 2 filhas. Aí ela fala assim, como é que é a escolinha delas? Ela falou assim, eu falei assim, não, essa aqui de 4 anos é o primeiro aninho que ela está na escola. Como? Gente, eu estou falando com uma criança de 5 anos. Como? Não, esse ano foi a primeira vez que ela foi para a escola. E ela aqui? Ela falou, não, ela só tem 2 aninhos, ela não vai para a escola. Como? Ela não vai para a escola? Eu falei, não. É porque aí eu falei, como é que eu saio dessa? E o pai e a mãe, nem sei o que é o pai e a mãe da criança. Eu falei, olha, lá na minha casa, a gente só coloca a criança na escola com 4 anos. Até porque eu abri um parênteses, eu só coloco com 4 anos porque a lei diz. Porque para mim tinha que ser com 6 anos de idade. A gente foi para a escola com 6 anos de idade, ninguém é burro. Ninguém está em crise porque não tem profissão, porque não consegue fazer faculdade, sim ou não? A gente foi adestrado, principalmente pela esquerda, a colocar filho novo na escola. Que idade uma criança hoje vai para uma faculdade, gente? 16 para 17 anos. Não tem um pingo de estrutura para poder suportar o que se ensina numa faculdade. Mas isso já é uma estratégia para literalmente adestrar os jovens para pensarem da forma como eles querem que eles pensem. Eu digo, toda essa cultura marxista impregnada nas escolas e nas faculdades. Aí eu falei para ela, não, é porque lá em casa só entra para a escola com 4 anos. Ela ficou assustada com aquilo. Ela chegou para a mãe dela,
Mãe, a filhinha dele não vai na escola. A de 2 aninhos. Querido, isso para a nossa geração é um absurdo. E eu vou explicar para vocês o que acontece com os nossos filhos por conta disso. E aquela psicóloga chegou para mim e falou assim, pastor, quando a criança não tem essa mãe para viver com ela, não tem aquela criança para sentar, para produzir vínculo, para levantar de manhã cedo, para escovar os dentes, para escovar o cabelo, para pentear o cabelo, para viver o dia a dia, porque assim, as mães chegam para mim e falam assim, não, pastor, eu chego todo dia, 8 horas do trabalho, sento com a minha filha, brinco com ela, dou atenção para ele, brinco com ele. Eu falo, pois é, mas não é só isso. Cuidar de uma criança não é só lazer. A criança vai assimilar a figura do pai só como uma figura de lazer. Isso é só um lado da história. Isso é só um lado da laranja. Isso é só o lado de uma asa de um avião. O avião consegue decolar só com uma asa? Não, tem que ter as duas. Criar filho não é só lazer. Criar filho eu vou explicar isso para vocês, é suportar cada fase. Então aquela profissional me disse que quando essa mãe não sabe vincular com seus filhos, não sabe ter vínculo com seus filhos, esse menino não tem vínculo com a mãe, ele desenvolve uma capacidade de ter raiva de si mesmo, raiva das pessoas. O cérebro, de alguma forma, se comporta com uma reação de raiva. Crianças que não são cuidadas pelas suas mães se tornam pessoas extremamente agressivos, extremamente explosivos. Não sabe conversar, não sabe ter um diálogo, tudo é no grito, tudo é no quebra-pau, e nervoso demais, e extremamente nervoso. Eu falei isso numa outra igreja, um profissional chegou para mim, no caso ele era um cuida de animais, um veterinário. Aí ele chegou para mim e falou assim, engraçado, né, pastor? O senhor falou que crianças que não são cuidadas pelas suas mães, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que na verdade não é 2, deveria ser 4 primeiros anos, porque quando fala os outros anos, nós estamos falando de família, e família tem mãe. Principalmente nos dois primeiros anos de vida. Você sabia que isso acontece também com os animais? Eu falei, como assim? Você já viu aqueles animais que ficam mordendo a pata, o rabo, correndo atrás do rabo, girando? Sabe o que é isso? Eu falei, o que é? São animais que não foram amamentados por suas mães. Eles não foram amamentados pelas suas mães. A cadela não alimentou o seu filhote, e ele começa a se mutilar. Alguma coisa acontece no cérebro que a gente passa a ter uma irritabilidade adoecedora quando a gente não é cuidado pela nossa mãe. Tudo isso, escute, tudo isso se chama oferta, cuidado. Eu viajo esse Brasil todo. O ano que vem eu estou parando de viajar. Quando eu parar de viajar, eu sempre tive um sonho de ter um canal muito bem feito na internet, onde eu pudesse publicar vídeos bem elaborados, bem editados e produzir mensagens. Eu tenho vontade, eu gosto de cozinhar demais, eu tenho vontade de produzir vídeos mostrando os pratos que eu faço. Lá no meu canal tem o meu canal de culinária, onde eu ensino a fazer minhas lasanhas, minhas galinhadas, minhas sopas. Eu amo fazer, eu tenho vontade de fazer uma coisa bem produzida. Mas eu tenho vontade também de gravar um conteúdo onde eu vou ensinar as pessoas a viajarem de voos pelo Brasil e pelo mundo. Dicas de voo, como fazer um check-in, como a gente vai no aeroporto, como se pega um avião, como se comporta dentro de um avião. Eu quero gravar também como receber uma pessoa na sua igreja, porque eu já viajei, amado, esse Brasil inteiro, e eu já passei cada história no Brasil de ser hospedado, de ser recebido em igreja, e eu quero poder ensinar para as pessoas como receber um palestrante.
Quando um palestrante vem na sua igreja, é claro que eu não estou aqui falando de ostentar, 30 toalhas, hotel chique, não é isso que eu estou dizendo. Como é que você se comporta como igreja? Em como você recebe um palestrante? Como você hospeda um palestrante? Exemplo, você já viu como é que você se sente quando você chega numa loja e um vendedor fica o tempo todo? Pois não, o que você deseja? O que você quer? Quem gosta disso? Todo mundo fica irritado com isso, não fica? O que é um bom vendedor? Que ele fala assim, meu nome é fulano de tal, às vezes te dá um cartãozinho, quando você precisar, pode me chamar aqui, e sai de perto de você, não é? Então, até como quando a gente viaja, fica hospedado na casa das pessoas, chega numa igreja, tem umas coisas que a gente precisa fazer para deixar o palestrante, o hóspede, melhor e mais, se sentir mais acolhido e, ao mesmo tempo, mais à vontade. Ora, por que eu estou falando isso? Nessas minhas viagens pelo Brasil, onde a gente conhece tudo quanto é tipo de igreja, eu sei da gratidão das pessoas, do desejo das pessoas aprenderem sobre Deus, porque a Bíblia fala, conheci a sabedoria, Provérbios diz, adquiri, comprei, e eu comprei a sabedoria. Lá no Antigo Testamento, na época lá não tinha dinheiro, lá muito tempo atrás, quando as pessoas, eu fui em África, ainda é assim ainda em alguns lugares, quando a gente não tem dinheiro, a gente dá o quê? As pessoas dão o quê? Milho, carne, elas dão coisas que elas produzem. Por quê? Quando elas querem ser gratas a Deus, o que elas fazem? Elas dão uma oferta. Então presta atenção, olha aqui para mim. Quando eu sou grato a Deus, isso em todas as culturas do mundo, gente. Isso não é coisa, invenção da cabeça do ser humano, isso não é invenção da cabeça de pastor, de líder, de pregador, isso é em todas as culturas. Quando eu estou grato a um Deus, a uma entidade, a um ser superior, a algo que eu amo, que eu sou devoto, quando eu tenho uma aliança com alguém e eu quero agradar essa pessoa, eu quero dar uma coisa que eu recebi, uma oferta, sim ou não? Hoje a gente não tem gado, hoje a gente não tem plantação, a gente tira, as nossas ofertas é o quê, mano? Dinheiro. Alguém disse que se eu quero saber a gratidão do povo, não é a música que o povo canta. É como é que está o quê? O gasofilácio. Se eu quero saber se um povo está grato a Deus, porque quando eu estou grato a Deus, eu quero dar uma oferta para Ele. A maneira de dizer que eu estou feliz com aquilo que eu estou recebendo é dar uma oferta. Por que eu falei que eu quero gravar vídeo? Uma das coisas que eu quero falar nos meus vídeos, sabia que eu sei a gratidão de uma igreja, se ela está grata por aquela palavra que ela está recebendo, na forma como ela adquire os materiais, os DVDs, os livros, porque ela ouviu aquilo, ela quer lembrar, ela quer meditar. Ela faz o quê? Ela vai lá e compra. Quando ela compra, ela está tirando do seu bolso um dinheiro para poder adquirir algo que ela gostou demais. Querido, quando eu vou nos ribeirinhos do Brasil, Manaus, nessas regiões ribeirinhas, querido, você não tem noção como é que esse povo é. Eles querem levar tudo, parece que é a última vez que eles te veem. Eles querem tirar foto com você, eles querem saber do seu livro. Se eu levar 3 malas de livro e DVD para Manaus, para lugares ribeirinhos no Brasil, quando eu vou lá nos ribeirinhos de Manaus, esse povo quer levar tudo. E é o único dinheiro que eles têm no bolso. Às vezes me dá até dó, me dá vontade de falar assim, não, parece que é a única coisa que ela tem, ela quer adquirir. E muitas vezes eu vou em algumas igrejas, amados, o pessoal ouve, passa pela banca, não olha. Eu falei, rapaz, esse pessoal aqui, eles não são muito desesperados por aprender, por sabedoria, por gratidão. Outra coisa é o seguinte, você ouve alguém te abençoar com uma palavra,
A forma de você agradecer esse cara, esse pastor, esse irmão, pela palavra que ele liberou na sua vida, é você adquirir um material dele como expressão de quê? De gratidão. Então, quando eu sou grato por alguma coisa, o que eu faço? O que eu faço? Eu oferto. Por que eu falei tudo isso? Se eu sou grato a Deus pelo filho que Ele me deu, eu tenho que ofertar minha vida para o meu filho. Deus amou as nossas vidas de uma forma tão imensa que Ele fez o quê? Ofertou. Sim ou não? Uma mãe e um pai que colocam um filho no mundo e não consegue ofertar sua vida para cuidar desse filho, não entendeu o que é amar. O que é ofertar? O que uma criança faz o tempo inteiro dentro de casa? Bagunça, né? E aí, essa bagunça, o que você vai ter que fazer com a sua vida? Você vai ter que ofertar a sua vida para fazer o quê? Para organizar. Mas o que uma criança faz o tempo todo? Então vou formular uma pergunta melhor. O que uma criança fica o tempo todo fazendo com o pai dele, com o pai e com a mãe? Pedindo, 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 me dá, colinho, colinho, me dá, olha para mim, colinho, me dá, me põe no colo, me dá. Sim. Então o que essa criança está fazendo? Pedidos. Ela não está só chamando a atenção. Ela está chamando a atenção porque ela está fazendo o quê? Pedidos. Por isso que o pai tem que... O que é um pai e uma mãe saudável? É o pai, é a mãe, é o pai que suporta a exaustiva missão de atender os pedidos. O problema é que a gente não tem paciência, a gente não suporta ter que atender esses pedidos. A gente não tem paciência com dar colo, a gente não tem paciência em cuidar. E aí, como diz a canção do mundo, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como a gente dizer que ama um filho se a gente não ter tempo para produzir vínculo, produzir afeto, atender os pedidos, ofertar a nossa vida, só que é exaustivo. É exaustivo, é cansativo. Eu costumo falar que cuidar de criança é igual tomar noni. Quem já tomou noni aqui? Já tomou noni? Tem gosto de quê? De cocô. É tão ruim noni, amado. Eu estava em Aracaju, na casa de um pastor que eu amo demais, pastor Reginaldo. Ia ter uma casa belíssima, eu estou lá, levantei de manhã cedo, esse sol, sabe esse sol que a gente teve hoje aqui? 3 vezes mais quente em Aracaju. E aquele sol lá, a diferença lá é que tem praia, né, para todo lado. E aquele sol rachando, e eu levantei de manhã cedo, e lá o dia nasce mais cedo, entendeu? E aí aquele solzão rachando, eu levantei, abri, eu tenho intimidade com ele, abri a geladeira, vi aquela jarrona de suco de uva. Coloquei no copo e... Que satanás dos infernos é isso aqui, gente? Ele estava do meu lado e falou, é noni. Não gosta de noni não, pastor. Eu falei, o que é noni? Querido, o trem é tão ruim, que tem que bater com suco de uva para conseguir tomar. Agora presta atenção. As proteínas que tem no noni, você tomando noni, um copo de noni todos os dias, você nunca fica gripado. Você não tem dores no corpo, evita câncer, diz que é um negócio sobrenatural. As proteínas lá, o que o noni produz no organismo, é um negócio que a medicina é impressionante. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você toma Coca-Cola, dá prazer na hora? Dá prazer na hora? Mas e o futuro? Só doença, sim ou não? Só gordura, açúcar no sangue. Escute. Cuidar de filho é igual tomar noni, não dá prazer na hora, porque o resultado não é na hora, é aonde? É no futuro. Ninguém vai sentir prazer na hora tu cuidando de um filho, mas você vai ver no futuro o bom cidadão e o ser humano que você vai gerar na sociedade.
O problema é que a gente não tem tempo para isso, amado. É uma geração, como eu disse na última aula, está todo mundo louco, mercado de trabalho, tentando conquistar o espaço na sociedade. Amado, eu e minha esposa nos sentimos literalmente como ETs no meio de certos pais. Queridos, você não tem noção tanto que foi assim a gente orar para conseguir falar, tá bom, com 4 anos a gente coloca a Sara na escola. Porque a nossa vontade era colocar com 6 anos de idade. Porque, amado, criança não precisa de escola nos 5 primeiros anos de vida. Não precisaria. Aí eu não quero nem falar de creche, eu não quero nem falar de berçário. Amado, tem lugares no Brasil que eu conheço. Teve um pastor que chegou para mim e falou, pastor, eu me senti fazendo parte de um plano satânico. Eu montei uma escola 24 horas, uma creche 24 horas, onde o pai colocava a criança lá às 6 horas da manhã e buscava às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Mas o pai me ligava e falava assim, olha, eu estou indo levar para você a mochilinha, porque existe um hotel lá. Eu estou indo levar a mochilinha com toda a roupinha da criança, ela vai dormir hoje aí, porque eu tenho que trabalhar, depois eu tenho uma coisa para fazer, eu e minha esposa. Aí pegava, levava lá 6h30, 7 horas a mochilinha, a criança dormia no hotel. Ela saía da creche e ia para o hotelzinho. Aí quando fosse no outro dia, ligava, olha, pode já passar ela para a creche. Então ela ficava o dia todo numa creche, dormia à noite no hotel, passava o dia todo na creche de novo. Aí ele ligava, olha, vai ter um outro problema. Ele falou, pastor, teve criança que ficou 3 noites comigo em 3 dias, 3 dias e 3 noites. Amado, essa é a geração que nós temos hoje aí, querido. Tem um aparelhozinho que eu vejo na internet, assim, sempre quando eu vejo esse aparelho, eu vou lá e posto. Beleza, vamos colocar nossos filhos nesse aparelho. É um aparelhinho que você coloca o bebê, ele fica assim, ó. Quem já viu esse aparelho? Todas as vezes que eu vejo esse aparelho, eu coloco lá. Beleza, gente, vamos colocar nossos filhos no aparelho. E amanhã, quando eles picar a gente em pedaço, não reclama. Vamos pegar nossos filhos e vamos colocar em bebê conforto o tempo todo, vamos colocar nos aparelhos para dormir, vamos dar mamar na boca deles o tempo todo. Por quê? Porque nós não temos mais peito para dar na boca das crianças. A gente tem chupeta. Meus filhos nunca chuparam chupeta. Vai lá, uma brincadeirinha que a gente faz mais para brincar, mas nunca chupeta, mamadeira. Nunca tiveram mamadeira, nunca tiveram chupeta. Osana amamentou, a primeira amamentação da Osana foi a coisa mais terrível que ela sofreu. Porque as mulheres sabem disso, as solteiras, quando elas veem, imaginam a amamentação, parece propaganda de margarina, sentada numa cadeira, né? Aquela poltrona que a gente compra, que a gente nunca usa aquilo. A gente compra aquela poltrona pensando que as mães vão dar o tempo todo, com aquela musiquinha, sentada lá na poltrona, dando mamar para as crianças. Mas não é assim, não. É peito sangrando, bota um silicone, assim, uma película de silicone. Porque a Osana era o seguinte, ela amamentava num peito, sangrando e o outro cicatrizando. Aí quando esse terminar de cicatrizar, ela passava por de cá para vir para cá. Quem sabe o que eu estou falando? É difícil. Só que o problema é que a nossa geração não quer isso. Deus me livre a me alimentar criança. Deus me livre, vai doer demais. E aí, meu irmão? Não produz vínculo quando você vai estudar a história de muito psicopata. Você vai olhar lá, não produziu afeto. Afeto se aprende com mãe. Por quê, amado? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente produz esse afeto, quando a gente produz esse vínculo, através da dinâmica da mesmice, a mesmice do dia a dia, que essa mesmice vai produzir apego. A criança tem que ter um apego pela mãe. Quais são as crianças mais saudáveis que eu conheço? Amado, quando eu chego numa cidade, quando eu chego numa casa e fico hospedado, e eu vejo aquela criança correr para a minha direção,
sentar no meu colo e me eleger como o tio que ela ama naquele final de semana, o que você acha que essa criança não tem na vida dela? Não tem afeto. Quando eu vejo uma criança irritada porque eu estou chegando no mundo dela, se escondendo atrás da perna da mãe, ou se escondendo atrás da perna do pai, é porque ela sabe que existe um estranho ali. Você está invadindo o lugar da minha mãe e do meu pai. Essa criança é saudável, tá? Criança que chora com estranho é criança saudável. Criança que vai no colo de qualquer estranho é criança doente. Possivelmente é uma criança que não tem afeto de pai e mãe e faz isso com qualquer estranho. E muitas vezes a gente não consegue entender essa dinâmica. Por quê, amado? Quando você cuida de uma criança sistematicamente, na rotina, suportando cada fase, as manhãs, suportando a comida que se coloca no prato, e joga no chão, e não quer comer, e dá a mão no braço, bate o braço na colher, e chora quando vai tomar banho, e chora quando vai dormir, e chora quando acorda, e chora quando dorme, o tempo todo. Que é aquilo que a gente fala da fase oral. É a fase da boca. Ela precisa de peito. Toda a comunicação da criança é na boca. Dedo na boca, tudo na boca, peito na boca, chorar o tempo todo. Quando essa criança não é suprida na boca, você já começa a produzir um adulto doente. Os maiores alcoólatras, os maiores dependentes químicos não tiveram essa fase desenvolvida. Não teve afeto de mãe. Por quê? Porque a criança, ela precisa do maior sentimento que nós devemos ter na vida toda. Os melhores amigos, gente de amizade, gente companheira, gente que se preocupa com o outro, é gente que teve mãe. É gente que teve afeto materno. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um outro sentimento que a criança vai levar por toda a vida, que esse é um dos sentimentos mais saudáveis que a gente precisa ter, que é o sentimento de pertinência. O que é o sentimento de pertinência? É saber que eu pertenço a algum lugar na vida. Crianças que têm colo de mãe, vida de família, ela é aceita pelo pai, aceita pela mãe. Ela tem uma sensação, uma convicção de que ela tem uma família, ela pertence a um lugar. Crianças que sabem que tem pai, crianças que sabem que tem mãe, criança que sabe que tem família, se tornam adultos seguros. É aquela pessoa que ela não se sente perdida. Sabe aquela pessoa que está no meio da multidão e se sente sozinha? Sabe aquela pessoa que é casada e se sente abandonada? Sabe aquela pessoa que está no meio da igreja, mas ela se sente que ninguém aceita ela? Você vai ouvir a história dessa pessoa, é uma pessoa que não se sentiu parte da família. Ora, meus irmãos, como eu já disse, se você é uma criança e você olha para todo aquele monte de gente gigante em sua volta, que todo mundo é gigante perto de uma criança, e ela descobre que esse povo que sabe tudo, que já está aqui antes dele, não consegue viver junto, e tudo que ela acredita é família. Quando uma criança desenha, geralmente crianças saudáveis, elas desenham papai, mamãe, a casa, a árvore. A árvore é segurança, tá? O sol é porque o dia é feliz. Crianças que desenham o sol são crianças felizes. Criança que desenha uma árvore grande é porque tem pai afetivo. Criança que desenha casa com flores é porque tem mãe afetiva. Agora, quando a criança... Você acha que a criança desenha avião quando ela está aprendendo a desenhar, ela desenha avião? Ela desenha a arma. O que ela desenha? Família. Por quê? Porque é tudo que ela acredita. Tudo que ela acredita. Só que, amado, infelizmente, em pleno século XXI,
Eu bato na tecla, e eu sei que parece assim que a gente está aqui apenas tocando no assunto das mães. Não, a gente vai falar sobre o pai. Se bem que vira e mexe eu falo do pai também. Mas se você perguntar qual é a mensagem que eu tenho para falar para as mães do século 21, é que as mães precisam voltar a ofertar a sua vida, a sua vida aos seus filhos. A nossa geração de mães não sabem ofertar as suas vidas aos seus filhos. Primeira fase que uma criança precisa ter, a dinâmica da mesmice, a célula espelho é o que a criança se identifica, os vínculos, o cuidado, a oferta. E aí nós temos a segunda fase, passa para mim, que é a fase familiar. Né? A fase familiar, de 2 a 6 anos. Tudo que uma criança precisa na vida é de família. Seria nessa idade, amado, de até 5 anos, a única necessidade que uma criança precisa na vida é aprender a conviver com o pai, aprender a conviver com a mãe, aprender a conviver com os irmãos. Querido, existe uma pesquisa que diz que seres humanos, principalmente na infância, não podem viver num ambiente com mais de 30 pessoas. Não podem. O ser humano adoece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a gente colocar hoje aqui 10 crianças aqui agora nesse ambiente, o que acontece? O que acontece se a gente colocar 10 crianças aqui? Ninguém consegue assistir a aula, sim ou não? Você sabe por quê? Porque as crianças de hoje não convivem com os adultos. Elas só convivem com criança. E com criança é correr, gritar, correr, gritar, correr, gritar lá na creche, lá na escola. Elas não sabem viver com criança. Como é que os nossos pais se comportavam dentro de igreja? Como é que os nossos pais antigamente comportavam com seus pais quando eles estavam dentro de igreja? Sentado, quietinho. Você ficava correndo na igreja? Amado, vou falar uma coisa para você, eu costumo falar. Se a gente não consegue deixar os nossos filhos quietos num ambiente onde tem várias pessoas, a gente não vai sabê-los, a gente nunca vai ensiná-los a respeitar o outro. Uma vez eu estava numa igreja que um menino gritava, e eu pregando, e vinha correndo na igreja, e gritando. Na 5ª vez que ele fez isso, eu agarrei no ombro dele. Assim. Eu falei, quem que é o pai dessa criança aqui? Alguém poderia tomar conta dessa criança, por favor? Primeiro que ninguém teve coragem de vir. Ninguém quer ser pai de fifei, entendeu? Aí veio o diácono da igreja, pegou e levou. Amado, eu sei, amado, que o ambiente da criança é um ambiente mais alegre, um ambiente mais lúdico, e é chato criança ficar em ambiente de adulto. Não é isso que eu estou dizendo. Que eu estou dizendo que a gente não sabe entrar para uma outra fase, que eu vou explicar agora, na vida dos nossos filhos. Nos 2 primeiros anos de vida, tudo que uma criança precisa ter na vida é afeto. Quando essa criança chegar na idade de 2 anos, vai acontecer uma coisa com ela, amado, que é algo que todo ser humano precisa ter na vida. Que é a segunda coisa que a gente precisa ter na vida. Primeira coisa que a gente precisa ter na vida é vínculo, afeto, apego, vínculo, afeto. A segunda coisa que todo ser humano precisa ter na vida é limites. Limites. Se nós não entendermos que é a partir dos limites que nós vamos aprender a lidar com a vida, olha aqui para mim. O que é uma criança? Você sabe qual que é a melhor explicação de uma criança? Criança é nada mais, nada menos que um ser refém do seu prazer. O que uma criança quer sentir o tempo todo? Prazer. Ela quer brincar, 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 brincar. O que você fez com essa criança até 2 anos de idade? Deixou ela fazer o quê?
brincar, 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 brincar. Quando a criança chega, a partir dos 2 anos de vida, você agora vai começar a ensinar para essa criança que todo prazer, que é brincar, que brincar dá prazer, pular dá prazer, correr dá prazer. Quando essa criança faz 2 anos de vida, você vai começar a ensinar para essa criança que o prazer dela tem limite. E na verdade, assim, quando você coloca o limite para uma criança, qual é a primeira reação que ela tem? Ela grita. Ela esperneia. Ela chuta. Ela fica irada. Quando você coloca limite numa criança e ela grita, chuta, esperneia, briga, puxa seu cabelo, rasga sua roupa, joga tudo no chão. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é uma criança doente ou uma criança normal? Normal. Criança que não chora quando o limite é colocado tem algum problema nela. Tem alguma coisa séria nessa criança. Possivelmente, o cérebrozinho dela não está funcionando bem. A criança, ela precisa de limite. E esse limite vai produzir nessa criança raiva. Criança não quer parar de comer. Criança não quer parar de brincar. Criança não quer tomar banho. Criança não quer ir para a escola. Criança não quer fazer alguma coisa que dá limite para o brinco. Ela não quer dormir. Só que tem a hora certa de ir para a escola, que eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Mas, infelizmente, nós somos extremamente adoecidos na nossa geração para colocar limite. Porque para colocar limite, a gente tem que fazer o quê? Que é a primeira coisa que eu ensinei para vocês. Para colocar limite, a gente tem que dar conta de suportar, repetir a mesma coisa, até aquilo inculcar na cabeça da criança. Quando os nossos filhos percebem que eles têm um limite que a gente colocou, eles começam a nos testar. Você sabia que a criança testa a gente o tempo todo? Você sabia que todas as vezes que a gente cede com o limite que a gente coloca para os nossos filhos, eles sabem que a gente não está no controle da vida deles? Que eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem, da maneira que eles querem. Mas como é que isso funciona? Deixa eu explicar aqui para vocês. A gente tem uma coisa, eu acho importante você entender isso. Quando a gente fala de limite, é o seguinte. Quando você, nos 2 primeiros anos de vida, você oferta a sua vida para a criança literalmente se sente como um bebê no trono. Sua Majestade o bebê. Ela se sente no trono. Só que a criança precisa ter isso nos 2 primeiros anos de vida para criar uma coisa que a gente chama de autoestima. A criança vai saber que ela é amada, a criança vai saber que ela pertence a um lugar, a criança vai saber que ela pertence àquele ambiente, àquela família. Ela tem que ter isso na vida dela. Quando a criança completar os 2 anos de idade, a gente tem que pegar esse bebê que a gente colocou no trono e fazer o que com ele agora? Tirar ele do trono. Porque nos 2 primeiros anos de vida, a gente está ensinando essa criança a olhar para ela. Ela é amada, ela é desejada, ela é querida, ela é acolhida, ela é protegida. Quando a criança fazer 2 anos de vida, eu vou explicar por que acontece nessa idade de 2 anos de vida, você vai começar a ensinar a criança a não olhar mais para ela. Agora ela vai aprender a olhar para quem? Para o outro. O que a gente chama isso? A dinâmica dos limites é justamente aquilo que a gente vai ensinar a reconhecer o desejo do outro.
Como é que seria isso? Você já viu quando a criança vê um brinquedo, aí ela olha para aquele brinquedo na mão do amiguinho, o que ela fala? É meu. Isso é meu. É o meu brinquedo. É o meu pai. É a minha mãe. Por que a criança fala meu? Porque ela não consegue ainda enxergar o outro. Ela só enxerga quem? Qual é a palavrinha que a gente ensina para a criança a reconhecer o outro? É uma palavrinha só. Qual é a palavrinha que a gente fala para a criança que ela começa a reconhecer o desejo do outro? Não. Eu quero isso. Não. Então, a criança quer brincar, a criança quer aquele brinquedo, a criança quer, ela vai lá no shopping, ela vê a lojinha do Leroy, Leroy não, como chama? Re-Rap, Leroy é de adulto, né? Ela vê a lojinha do Re-Rap e ela se joga no chão e ela quer a boneca, ela quer o brinquedo. E aí você vai sentar aquela criança, você vai pegar aquela criança, vai sentar ela numa cadeira e vai falar, olha, filhinha, a mamãe e o papai não vai poder dar esse brinquedo para você, porque o papai trabalhou muito, o dinheiro lá que caiu na conta foi pouco. O papai, sabe aquilo que a gente está arrumando lá na nossa casa? Sabe o carro que a gente comprou? Sabe aquilo que aconteceu? Aconteceu isso, você explica para a criança por que você não tem condições de comprar aquele brinquedo, não é? Não. Não. Quando a gente explica para a criança por que eu não quero dar aquilo para ela, ela continua onde? No trono. E você está dando o que para essa criancinha? Satisfações e explicações. Quando você fica explicando para a criança tudo que ela não está conseguindo entender porque ela quer, você ainda está falando, não, tá bom, meu senhor, tá bem, deixa eu te explicar aqui, não bate em mim, não briga comigo, não. Ela está ainda continuando no trono. Por que eu não posso ter aquele brinquedo? Porque eu quero que você não tenha. Por que não? Por quê? Porque não. Não. Você não explica para a criança, você só diz não. Por quê? Quando você diz não, você está ensinando ela a olhar fora dela. Existe alguém na vida dela que manda nela. Por que eu não posso comer o bolo? Porque eu não quero. Por que eu não posso ir na casinha do coleguinha? Porque a mamãe não vai deixar. Você está ensinando essa criança a reconhecer que existe uma autoridade sobre ela. Só há limite porque há lei. Só há limite porque há lei. Você pode quebrar limites de trânsito? Por quê? Você pode quebrar limites de matar, roubar? Por quê? Quem te dá limite? A lei, amado. Quando não há a lei muito bem estabelecida na vida da criança, ela fica uma criança libertina. Não há limites para ela fazer o que ela quer fazer. Quando eu digo para a criança, presta atenção, eu tenho que ensinar o meu filho a olhar para o outro. Mas isso só acontece quando eu digo não. Por quê? Quando eu dou banho naquela criança, quando eu dou amor para aquela criança, quando eu dou afeto para aquela criança, eu estou cuidando dessa criança? Estou. Quando eu dou limite para essa criança, quando eu digo para a criança que está na hora de dormir, eu estou cuidando dessa criança? Então olha aqui para mim. Não tem como falar que eu cuido de uma criança se eu dou só amor. Eu tenho que dar o quê? Limite é o equilíbrio. Se eu amo demais, amado, eu negligencio. Se eu dou só limite, eu cometo abuso. O amor e o limite é o equilíbrio da criação da criança. Eu dou amor, mas eu também dou. O amor anda junto com o quê? Com o limite.
Se eu dou só limite, a criança não tem amor, ela se sente o quê? Abusada, maltratada. Se eu dou só amor, mas eu não dou limite, o que eu faço com essa criança? Eu crio um monstrinho. Limite, você poderia repetir isso comigo? Limite é o desejo de quem cuida. Mãe, por que a senhora quer que eu faça isso? Porque eu quero. Por que é eu quero? Por que você tem que falar para a criança, eu quero? Porque ela tem que reconhecer que existe um outro que quer, não só ela. O outro quer também. Quem quer o outro? O outro é quem cuida. Quem cuida tem que ter desejo. Quem cuida tem que querer também. Ah, mas não é, eu queria demais. Não, mas eu também quero. E você não vai fazer, pronto, porque eu quero. Quando você começa a colocar o seu desejo sobre a criança, ela vai entender que o desejo dela tem o quê? Qual é o limite do desejo da criança? O desejo do outro. Eu vou perguntar de novo. A criança tem um desejo? Qual que é o desejo da criança? Ter? O que eu falei que toda criança é escrava? Do prazer. Qual que é o desejo da criança? Ter prazer. Se ela tem prazer o tempo todo, prazer, eu crio o pior cidadão na sociedade. Se eu dou limite ao prazer dela, eu crio o melhor cidadão na sociedade. Eu não entendi ainda. Festa de aniversário. Na nossa época, festa de aniversário era comer bolo. Não era? Hoje, quando uma criança vai no aniversário e alguém chega lá, chega a tia Dolores. Toda tia chama Dolores, né? Chega lá a tia Dolores, né? E fala, atenção meninada, tá na hora de soprar a velhinha. O que a criança faz? Por quê? Porque na hora de soprar a velhinha, cantar parabéns é a hora que a festa vai. Ela está lá no tirolesa, porque a festa de aniversário agora não é bolo. Festa de aniversário é o quê? Tirolesa, piscina de bolinha, e pula-pula. Então tudo aquilo ali é a brincadeira da criança. O bolo é lá no finalzinho da festa que tem o bolo. Quando canta parabéns é porque a festa já está o quê? Acabando. Aí a criança está ali pulando, brincando. Isso é o quê? Qual é a palavrinha que eu ensinei? Prazer. Quando a tia Dolores chega lá e fala que está na hora de soprar a velhinha, quem que representa a tia Dolores? Hã? Não, a chata, mas dentro do nosso conceito nós estamos apresentando aqui. O que aquela tia representa? O limite. Quando ela vê aquela tia dando limite, o que a criança faz? O que a criança saudável faz? Ela esperneia. Vamos pegar um pai saudável e criar um cidadão saudável. Vamos sair da bolinha agora, que vai todo mundo lá na mesa. Ela não quer ir, não. Vai, sabe por que eu quero ir? Porque a tia Dolores falou. Quando a mãe fala porque a tia Dolores falou, o que eu estou ensinando para essa criança? Mas nós somos a geração que quando a professora briga com os nossos filhos, a gente vai lá dar uma crise de mãe de creche. Você não pode fazer isso com meu filho. Você não pode gritar com meu filho. A gente não afirma o limite que a professora está colocando. Aí quando a gente chega para a criança e fala assim, você vai lá sim porque a tia falou. Você vai pegar, a criança vai espernear, vai ficar nervosa, vai ficar irritada. Ela vai chegar em volta na mesa, ela vai começar a chutar a mesa para a mesa cair. Ela vai enfiar o dedo no bolo para o bolo desfazer. Isso é uma criança normal. Aí você vai colocar limite. Para. Não. Quieta. A criança vai ficar quieta. Vamos adoecer essa criança? Vamos transformar no pior cidadão da sociedade? Está na hora de soprar a velhinha, a criança está lá no pula-pula, a mãe chega lá, vamos lá, fulano, vamos lá, a tia praguinha do Egito, vamos lá, serpente do Éden, lá a professora está chamando praga do Egito. Não vou não! Não vou não! Aí ela chega lá, a mãe fala assim, ô Dolores, deixa eu falar uma coisa para você. Ele não vai vir. Ele vai quebrar essa festa.
fala o seguinte, eu estou levando um pedaço do bolo, tá? E eu vou levar lá para ele. Ela vai lá e leva o bolo para a praguinha do Egito. Esse menino é o menino que vai estourar o caixa eletrônico no futuro. Esse menino é o menino que vai casar com a moça, vai conhecer uma outra mulher, vai sentir desejo por outra mulher e vai tomar aquela mulher. Porque o que o caixa eletrônico é na vida do ser humano? O que toda criança gosta de ter na vida? O que o caixa eletrônico é na nossa vida? O que o corpo da menina lá escultural é perto do corpo da sua esposa que está muito tempo casada? Prazer. O que é o dinheiro do caixa 2 lá na sua empresa que você pode desviar? O que é isso na sua vida? Mas você olha para isso e sabe que tudo que você quer ter para ter prazer tem limite. Qual que é o limite do caixa eletrônico? As leis. As leis que não diz que você não pode estourar aquele caixa. Qual que é o limite da menininha lá da igreja que tem um corpinho que você gostaria de ter? Qual que é o limite? É que você é casado e que você não tem direito, você não é casado com essa pessoa. Então, escute, amado. Quando eu não dou limite para os meus filhos, eu crio o pior cidadão na sociedade que acha que todo prazer dele não tem limite. O cara que está ali nas prostitutas, o cara que está pegando a garota de programa e colocando no carro, o cara que está lá na internet o tempo todo querendo ter o quê? Prazer. É porque ele não sabe colocar o quê nele? Limite. E onde ele não aprendeu limite? Lá nessa fase, no convívio com a família dele. Não há figura do limite. Ora, amado, falar dessas coisas é entender que quando os nossos filhos conhecem nosso posicionamento diante dos seus ataques de raiva, de frustração, presta atenção. Quando os nossos filhos esperneiam, se jogam no chão e fica nervoso, eu quero, e eles veem que aquele chilique deles não te muda, eles ficam tranquilos. Eles falam, eu posso espernear que isso não vai fazer o quê? Só que qual que é o nosso problema dos pais do século XXI? A gente não, a palavrinha que eu ensinei no começo, a gente não suporta. Por que a gente não suporta? Porque está todo mundo fora de casa, trabalhando, chega em casa e não quer passar por esse desgaste. Querido, se a menina quer uma coisa, e grita, e xinga, e esperneia, e a mãe fala, faz o que você quiser, entra para dentro do quarto, bate a porta e fala, me esquece. Ela fala, meu Deus, se eu consigo fazer isso com a minha mãe, o mundo vai me obedecer, vai se prostrar diante dos meus pés. Querido, pode fazer cara feia, todo dia tem. Eu fico falando toda hora para as minhas meninas, ei, não vejo a hora de vocês crescer para casa todo dia. Não vejo a hora de vocês crescer para fazer cozinha. O João Pedro, ele é um menino de 17 anos. Todo dia é louça que ele lava. Chega cansado da escola, tem que lavar louça, tem que lavar banheiro, tem que lavar louça, tem que lavar banheiro. Por quê? Porque eu estou criando um cidadão que sabe cumprir as regras. Aí ele começou a trabalhar agora. Aí eu estou viajando amanhã para o Paraná. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, final de semana, rastelar toda a frente da casa, fazer aquilo. Eu sabia, estava com essa ilusão, que porque eu não fiz a semana, eu ia ficar de boa no final de semana. Eu falei, meu amigo, você sabe como é que funciona aqui em casa, meu irmão. Tem muito afeto, tem muito carinho, mas tem muito limite. Tem que estabelecer limite. Amado, nós somos seres caídos. Se a gente não colocar limite nos nossos filhos, eles não terão uma vida saudável no futuro. É a partir dos 2 anos que a criança precisa aprender a fazer distinção daquilo que ele deseja e daquilo que o outro deseja. Qual que é o limite do meu desejo?
o desejo do outro. Se o outro não deseja, não estou dizendo que se dois desejar pecar, que os dois têm que pecar, não é isso que eu estou falando. Porque tem os desejos do pai, daquilo que o pai impõe sobre os seus filhos. Mas como eu já disse, infelizmente, no século XXI a gente desaprendeu a fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Passa para mim, por favor. Quando a gente fala a respeito de toda essa dinâmica, deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito de algo que acontece no nosso cérebro, que é aquilo que a gente chama de sistema límbico. Sistema límbico. Como é que isso funciona, mano? Passa para mim, por favor. Quando a gente fala do sistema límbico, dá uma olhada nessa imagem aí. Ali não está... Ali está um pouco embaçado, ou não sei o que é porque eu estou sem óculos. Você está vendo lá na área verde, chama cérebro racional. Depois tem aquela área amarela lá que chama sistema límbico. Depois tem no centro, tem o cérebro intuitivo, né? Instintivo. Está vendo aquela área laranja ali? Olha aqui para mim. Você tem toda a sua massa cefálica. Toda a sua massa cefálica. Lá no centro da sua massa cefálica, tem uma camada de glândulas que é formada pela sua glândula pituitária, pela sua hipófise, pelas suas amígdalas, né, que é chamada amígdala cerebral. Toda essa composição de glândulas e amígdalas formam, olha aqui para mim, formam toda a parte sensitiva do seu ser. Seus desejos, suas frustrações, sua capacidade de amar, suas paixões, suas angústias, tudo isso é formado pelo sistema límbico, pela sua amígdala cerebral. O que é o sistema límbico? É a parte central do nosso cérebro que responde por inúmeras sensações e emoções. Principalmente, tudo que você sente de emoções é produzido pelo seu sistema límbico. Principalmente, olha aqui para mim, principalmente frustração, raiva e angústia. Principalmente frustração, raiva e angústia. Como é que é isso? Olha aqui para mim. A criança está lá brincando, e pulando. Você chega para a criança e fala assim, está na hora de dormir. O que a criança vai fazer, mano? Ela vai chorar. Isso é uma raiva ou uma frustração? Frustração. Olha aqui para mim, pessoal. Isso é uma raiva ou é uma frustração? Isso é uma frustração. Então ela se sentiu frustrada. Aí ela vai ficar nervosa, ela não vai querer, eu não quero brincar, eu não quero brincar, eu não quero tomar banho, eu não quero dormir, eu não quero tomar banho. Escovar os dentes, dar banho nela, escovar os dentes dela, pentear o cabelo dela e colocar na cama. O que você está fazendo com essa criança? Você está cuidando dela. Só que para cuidar dessa criança, você tem que pôr um fim ao prazer dela. Você quer adoecer essa criança? Fica aí. Fala o que você quer. E vai embora. Quando você, olha aqui para mim, quando você deixa a criança brincar, você não ensina ela a usar o sistema límbico dela. O sistema límbico dela está inoperante. Porque o sistema límbico não é prazer apenas. Sistema límbico é frustração e raiva. Frustração e raiva. E na vida a gente vai ter mais frustração e raiva do que você imagina. Você já sabe o que é a vida. Você já é um adulto. A vida é mais prazer ou mais frustração? A vida é mais prazer ou mais raiva? Quando você só sabe lidar com o prazer, são aqueles adultos que surtam quando tem uma frustração na vida. Quando você pega a criança, toma ela pelo braço, ela vai se sentir frustrada. Leva ela para o banheiro para tomar banho,
ela vai sentir raiva e ela vai jogar no chão. E ela vai gritar. Você vai pegar aquela criança e vai dar uma surra de vara nela para ela parar de chorar, não é? Não, o nome disso é abuso de autoridade. A vara, olha aqui, a vara é quando ela quebra a lei. A criança, quando ela está brincando, ela está quebrando lei? A criança, quando ela se sente frustrada porque ela tem que parar de brincar, ela quebra a lei? Não. Quando ela quebra a lei, quando ela mente, quando ela bate no amigo, quando ela quebra coisas da casa, ela está quebrando lei. Aí você não pode fazer isso com raiva, você tem que explicar o que você está fazendo. Aí você dá 1, 2 varadas explicando. Todas as vezes que você joga a sua raiva na criança, você abusa dela. Você abusa da criança. Você está cometendo um abuso sobre ela e gera revolta na vida dela. Todas as vezes quando a criança erra, você fala, olha, você mentiu. Você não vai ter mais esse privilégio aqui em casa. Você tira os privilégios da criança. E a mamãe vai pegar a cinta agora e vai te dar 2, 1, 2, no máximo 3, gente. Quando você descarrega a raiva na criança, ela sabe que você está descarregando raiva nela. Nunca bata numa criança sentindo raiva. Bata numa criança sentindo amor por ela. Ela vai saber. Quando você termina de bater numa criança que ela está sentindo amor, aí que ela sente amor, ela sabe que você a ama, o que a criança faz depois? Mamãe, eu te amo demais, mamãe, vai te abraçar. É ou não é? Toda vez quando você descarrega a raiva na criança, ela tem medo de você. E o medo lança fora o quê? O amor. Não é só o amor que lança fora o medo. O medo lança fora o amor. A criança não assimila o amor quando ela sente medo de você. Só que é o medo do pânico, não é o medo do respeito que tem que ter. Eu tinha respeito pelos meus pais. Então escute, a criança está lá, por isso que a gente tem dificuldade de entender, mas o que é abuso, o que é permitir frustração? Você pega a criança e vem com ela. Ela vai chorar. Eu não quero mamãe. Você vai deixa ela chorar. Você vai dar banho nela, eu não quero mamãe, não! Só que você tem que, qual é a primeira palavrinha que eu ensinei para vocês? Suportar. Você vai suportar ela chorar, você vai suportar o banho, você vai suportar você escovando o cabelo dela, você vai suportar isso, e você vai pôr ela para dormir. Quanto tempo ela dorme? Minutos. Se você deixa ela ficar acordada, brincando, você veio e falou que é a hora de dormir. Ela acionou a amígdala cerebral dela, o sistema límbico dela, acionou. Ela fala, não quero brincar não, porque ela fica frustrada. Você deixa, a amígdala cerebral dela, o sistema límbico, entrou só na primeira fase, deu só o primeiro passo. Você entregou ela para ela brincar, o sistema límbico dela fica ali. Deixa funcionar. Eu estou aqui nesse cérebro para funcionar, uai. Me deixa funcionar. Por quê? Porque tem que ter frustração, tem que ter raiva e tem que ter autocrítica. A criança vai deitar e vai falar assim, meu pai, não deixou eu brincar. Bom, o sistema límbico dela foi até o final entendendo que o pai que tem autoridade e o pai que diz que tem que ser feito. Quando você pega essa criança e não deixa ela se sentir frustrada, são aquelas pessoas que quando o dinheiro não entra, ela não sabe lidar com a frustração que não tem dinheiro. Ela vai dar um jeito de roubar, desviar dinheiro, porque ela não sabe viver com a frustração de não ter dinheiro. Quando ela se sente frustrada porque o marido tem dificuldade na área tal, ficou doente, a esposa mudou o corpo, a casa não consegue comprar, tudo isso gera o que na nossa vida? Frustração. Mas como a gente aprendeu a lidar com a frustração, você deixa a criança, eu não entendi, pastor, você tem que deixar a criança sofrer a frustração. E como é que ela vai sofrer essa frustração? Chorando e não te vencendo com o choro. Quando você fala, cala a boca,
ela se torna aquelas pessoas que, diante das frustrações da vida, ela não sabe o quê? Expor o quê? Sua dor. Ela não sabe chorar, ela não chora num divórcio, ela não chora num velório, ela não chora numa perda. Ela não chora quando ela não... nós temos que chorar porque não conseguiu pagar a prestação do carro, nós temos que chorar porque um filho não está dando certo. A gente tem que viver essa dor. E não fazer o quê? Engolir. Pessoas que não vivem dor. Crente tem esse problema, amado. Crente não sabe viver luto. O irmão morre, Jesus levou, Deus me deu, Deus tomou. Mano, posso falar uma coisa? É uma pessoa na Bíblia, que é o Jó, que perdeu o filho e falou, Deus me deu, Deus tomou. Mas a maioria esmagadora não é igual quem? Não é Jó. Quando Jesus vê o amigo dele, Lázaro, lá morto, o que ele fez? Chorou. Chorou. Gente que não vive luto adoece no futuro, tá? Quando a gente perde alguém, a gente tem que chorar. Tem um vídeo na internet que mostra lá uma família, o filho está morto, e a família começa a fazer o quê? Louvar. Possivelmente essa família pode ser uma família no futuro doente. Porque esse povo não está vivendo a dor, não está vivendo a perda, não está chorando, não está frustrando, não está sentindo raiva. Amor, queridos, quando um filho morre, a gente tem que ter raiva. A gente tem que quebrar, a gente tem que chorar. Você já viu como é que os palestinos são quando uma pessoa morre? Você já viu os vídeos? Quando um palestino, um judeu, um árabe, um filho morre, o que eles fazem? Já viu que eles joga cinza? Aquilo faz bem para a alma. Palavra de Deus. Está alguém alegre? Cante. Louvores. Está alguém triste? Chore. A pessoa está triste. Não, em nome de Jesus. Não, chora junto, meu irmão. Nosso amigo agora perdeu um filho. Hoje de manhã eu estava no velório de um bebê. Um amigo meu, amigo nosso, íntimo nosso. Perdeu o filho. Ele foi lá viver o luto. Não quero essa criança, não quero nem ver essa criança, não. Esse povo que, não quer nem ver esse bebê. Não, tem que ver. Tem que chorar. A alma tem que ver. Os nossos filhos não vão em velório mais, amado. Foi para o céu. Não, subiu numa carruagem, foi para o céu. Não, está viajando, um dia volta. Como é que os nossos pais faziam, os nossos avós? Ficava a noite toda fazendo o quê? Velório. Agora a gente dá uma passadinha, a gente não vai até o final, amado. Nós somos uma geração que a gente não tem tempo de nem ir velório, amado. A gente não chora com os amigos. A gente não chora a dor. A gente dá uma passadinha, a gente não vive. A gente não vai lá enterrar. Tempo atrás, a minha filha achou um passarinho morto. Fiz o velório do passarinho, entendeu? Vamos viver isso. Elas precisam entender que na vida se perde. Quando é que a gente não vive? Qual é a melhor forma da gente adoecer o nosso cérebro? É mascarar as frustrações. Você tem um sistema límbico, que é frustração, que é decepção, que é angústia. Isso é cérebro de gente normal. Você não é psicopata. Querido, psicopata mata e não sente nada. Se você pegar o seu cérebro, ligar lá vários botõezinhos no seu cérebro, colocar lá vários botõezinhos, ligar lá um aparelho lá para mostrar as áreas de dor, que você está sentindo dor e medo, e colocar lá a cena de criança morta, gente sendo esquartejado, criança morrendo de fome, acidente, pedaço de gente, pessoa tudo desfacelada, e você olha aquilo e você fica como? Pelo amor de Deus, não quero ver isso não. Chora, sim ou não? Se você faz isso é ciência, mano. Você faz isso na cabeça de um psicopata, ele não sente absolutamente nada. O psicopata trai a esposa e não sente nada. Acha até que é culpa de quem? Dela. A mãe psicopata deixa o filho na creche e não sente nada. Nossa, então, deixa eu te falar uma coisa. Psicopata não é só aquele que pica a pessoa. Esse nível é o que menos tem, tá?
cientificamente falando, 20% da população do planeta Terra é psicopata. Só que o psicopata, aquele que pica a pessoa, dissolve ela no ácido, esse é o número menor de psicopatia. Só que nós temos níveis maiores de psicopatia. É o cara que vai lá, rouba e fala o que diante da nação inteira? Eu sou o cara mais honesto que eu conheço. Isso é um psicopata, gente. O cara que rouba durante anos, 16 anos, e fala que é o cara mais honesto que ele conheceu, o que esse cara é? Ele é um psicopata. O pastor que abusa da ovelha, humilha todo mundo, arranca dinheiro de todo mundo e não sente uma gota de culpa, o que esse cara é? O cara que trai a esposa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 60 vezes e não sente nada, o que esse cara é? A mãe que simplesmente abandona os filhos e nunca sente uma gota de saudade, o que essa pessoa tem na cabeça? Psicopatia. Agora, presta atenção. O psicopata não tem o seu sistema límbico funcionando. Se você abrir a cabeça de um psicopata, aquela parte lá vermelha nele não funciona. Por isso que ele mata uma pessoa e não sente nada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A maconha, o crack, o álcool, anestesia o sistema límbico. Por que as pessoas são viciadas em droga? Porque elas não querem lidar com não querem enfrentar os seus medos, não querem sentir raiva. Aí vai lá no álcool, vai lá nas drogas, vai lá na cocaína, vai lá na... Você está entendendo por que são entorpecentes? O entorpecente atua diretamente no sistema límbico. Deixa eu falar uma coisa para você. Principalmente o crack. Se você for num lugar e um assaltante, e você for assaltado por uma pessoa com o efeito do crack, sua vida está em risco. Porque a usuária de crack, tem vídeos que mostram isso, a usuária do crack está aqui usando uma pedra, e o bebê está aqui se contorcendo de fome, 3 dias sem comer. Ela não sente nada pelo bebê que está morrendo. Por que ela não sente nada? Porque a amígdala cerebral dela está o quê? O sistema límbico dela está o quê? Anestesiado. Passa para mim, por favor. Passa. Pode passar. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós. Todos nós temos necessidade. O bebê, quando ele nasce, ele tem necessidade de quê? De mamar, de colo. Isso é um desejo que ele tem. E esse desejo, quando é atendido, gera o que nele? Prazer. Quando esse prazer não é atendido, gera o que na criança? E quando essa frustração é ratificada, permanece, o que a criança vai ter? Raiva. Então presta atenção. Quando nós estamos já entrando na última parte. A última parte é mais rápida e conclusiva. Olha aqui para mim. Nós temos que deixar os nossos filhos serem frustrados, tá? Os adultos mais saudáveis foram as crianças mais frustradas. As crianças de hoje sofrem por aquilo que têm. Os adultos, os nossos avós, sofriam por aquilo que eles não tinham. E porque eles não tinham muita frustração na vida, se tornaram os adultos mais saudáveis do mundo. Quanto mais o desejo de uma criança é atendida, mais ela não sente frustração, mais a raiva não vem. Automaticamente ela não vai saber lidar com frustração e não vai saber lidar com raiva. E aí, nós passamos para a última fase da criança. Posso passar para mim? Desculpe, passa para mim. Afetividade mais limite é igual o quê? Amor. Sabe o livro Onde Foi Que Eu Errei? Esse livro que eu escrevi não ia chamar Onde Foi Que Eu Errei, ia chamar A Equação do Amor. Quando eu escrevi o Onde Foi Que Eu Errei, o nome do livro ia ser A Equação do Amor. Qual é a equação do amor? A equação do amor é afetividade mais limite é igual a amor.
Quando eu dou afetividade, carinho para o meu filho, mas eu dou limite para ele, eu estou dando para essa criança o quê? Amor. Por isso que a mãe chega para mim e fala assim, pastor, mas eu cuido, quando eu chego do trabalho, eu sento com ele, eu brinco com ele, eu passo o dia, eu fico o tempo todo ali com ele, até ele dormir. O que essa mãe está dando para essa criança? Só afetividade. O que ela não dá para essa criança? Limite. E o limite se dá nesses primeiros anos de vida. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que começar a repensar nas nossas prioridades. E aí, passa por favor, nós entramos aí na última fase da criança, que é a fase familiar. É a partir dos 6 anos, desculpa, já falamos da fase familiar. É a fase, pode passar, é a fase o quê? Comunitária. Desculpe, falei a fase familiar, a gente já falou. É a fase comunitária, que é a partir dos 6 anos. É a partir dos 6 anos quando uma criança deveria começar a vida escolar. Na última palestra eu bati muito nessa questão da terceirização da educação dos filhos. Mas, infelizmente, amado, o que está primeiro hoje aí? O que está primeiro hoje aí? Hã? O que está primeiro hoje aí? Nós temos a fase primária, que é a mãe, a fase familiar, que é a família, depois a fase o quê? Fase comunitária. Foi o que eu apresentei errado aí. A fase 3 é a fase comunitária, que deveria ser a partir dos 6 anos. Mas o que está primeiro hoje na vida de uma criança? A fase comunitária. As crianças, infelizmente, crianças estão tendo contato social sem antes lançar os fundamentos da socialização familiar, da socialização primária. O ambiente escolar não substitui o ambiente familiar. E, infelizmente, amado, nós estamos invertendo tudo. Está tudo fora de ordem. Primeiro deveria vir a família, para depois vir a escola. O que uma criança deveria aprender no convívio escolar é completamente diferente do que uma criança deveria aprender na família. A educação escolar não substitui a educação da família. Uma complementa a outra. Como assim? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, querido. Para a gente já finalizar, nós já estamos concluindo nos próximos 8 minutos. Olha aqui para mim. Quando a criança entra na idade de 4 anos, vai de 4 a 6 anos. A criança vai ter uma coisa chamada medo da morte. A criança vai ter medo de perder a família dela o tempo todo. O tempo todo. É nessa fase de 4 para 6 anos que a criança vê um filme que um pai morre, que uma mãe morre, ela entra em desespero. Mãe, não me deixa não, mãe, você vai morrer, mãe, você pai. Quem já viu isso? É nessa fase. Quando você pega a criança e coloca na escola a partir dos 4 anos de idade, deveria ser 5, tá? Mas a partir dos 4 para 5 anos de idade, e você coloca na escola, você está colocando essa criança justamente no período que ela tem medo de perder a família. Quando você coloca a criança no período que ela tem medo de perder a família, você vai colocar essa criança na escola, ela vai chorar, você vai deixar ela lá, a professora vai falar, você não pode ceder, não é assim? Não cede, não cede. Ela vai entender. Quando você pega essa criança e faz ela viver esse luto, eu tenho vídeo gravado do luto da Sara quando ela foi o primeiro dia na escola. Ela chorava. Ela estava vivendo o luto de não ter mais o dia a dia da tarde dela dormindo, o luto de não ter mais o papai e a mamãe dela com ela. Ela está vivendo aquela perda. Só que ela tem que viver essa perda. Ela está sabendo que ela está vivendo. E ela vai entender que aquilo vai passar e que ela vai ter que estudar mesmo. E aquilo vai acalmá-la. Com o tempo, dura geralmente 1, 2 semanas, aquele luto vai viver saudade. No início ela vai chorar. Amada, ela agarrava em mim assim, com as 2 pernas, assim, trançava em mim. Se puder colocar no vídeo, eu até ficaria feliz. Ela grudava assim, ó. Não, mãe. Eu ia no carro, ela soltando o cinto, da escola, 1 semana chorando.
Quando eu levo ela para a escola, de vez em quando ela fala o quê? Ah, pai, eu vou ter tanta saudade de você. Lá nos primeiros dias, o que ela estava vivendo? Luto. Depois aquilo virou o quê? Quando você faz o seu filho entrar na escola nesse tempo, quando ela perdeu uma pessoa, o marido, a esposa que morre de morte natural, o filho tragicamente que morre, alguém que morre, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai viver o luto, mas aquilo vai virar o quê? Quando você pega uma criança e coloca com 4 meses na escola, no berçário, você burla esse processo. Ela nunca vai aprender a lidar com perda. Todas as vezes, quando ela sentir que vai perder alguma coisa, ela surta. Aí quando ela não sabe lidar com as frustrações, ela entra em pânico. O que ela tem que recorrer? Às drogas, os ansiolíticos, os antidepressivos. O que são as drogas, amado? É o remédio que você usa para acalmar o sistema límbico, sendo que a vida deveria dar todas as fases para você saber lidar com cada fase da sua vida. Só que a gente não suporta. Quem entendeu o que eu falei aqui? Fez sentido alguma coisa na sua cabeça? Está fazendo sentido? O que a gente está acontecendo hoje? Passa para mim, por favor. Então, amados, volta, desculpe. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Só é possível adultos saudáveis quando a gente respeita cada fase. Amado. Se a gente não aprender a lidar com cada fase, se a gente não aprender a lidar com cada fase na vida dos nossos filhos, suportar cada fase, nós não iremos produzir adultos saudáveis na nossa geração. A cada dia nós somos uma geração de adultos saudáveis, porque os pais não sabem fazer mais nada. Não sabem cuidar dos seus filhos. A única coisa que a gente sabe é cuidar da vida dos outros. A gente cuida muito bem de uma empresa, a gente cuida muito bem de um filho de outra pessoa, e olha lá, você sabe cuidar. Você pega uma criança hoje, amado, e joga numa creche, sem saber nada do que está acontecendo naquela creche lá, de pessoas que estão prontas para cuidar de uma criança. E aí a gente começa a ver os vídeos, né? Gente espancando os nossos filhos, gente torturando os nossos filhos, as babás estão torturando, as creches estão torturando. E a gente fala que está todo mundo o quê? Errado. A gente vê os vídeos, como é que pode aquela louca fazer aquilo com o meu filho? E quem falou que essa criança deveria estar nesse lugar? Eu estou pedindo para você abandonar sua escola, como eu sempre digo, abandonar seu trabalho, abandonar sua faculdade. Não, amado. Eu estou só ensinando para a minha geração que a gente tem que aprender a fazer uma coisa de cada vez. Quer cuidar da sua vida profissional? Glória a Deus, cuida. Mas desde que você não abra mão dos seus filhos. Tem tempo para tudo. A Bíblia fala que o sábio sabe o tempo para tudo. O problema é que a gente não tem tempo, a gente não sabe mais o tempo para nada. Você tem um filho, mas não mudou nada da sua vida profissional. Seu filho está aí com 4 meses de idade, você tá desesperadamente esperando a sua licença maternidade, e às vezes você até vende a sua licença maternidade. Primeiro porque, amado, escute, eu estou dando um exemplo meu. Quando eu conheci minha esposa, ela não sabia nada disso. Minha esposa foi, quem já ouviu Osana, ela sabe disso. Ela foi formatada para trabalhar no mercado de trabalho. Eu tive que, com a palavra de Deus, tive que ensinar minha namorada, que era minha esposa, os valores do reino de Deus a respeito do que é cuidar de filho. Eu tive que discipular a Osana. E ela também teve que aprender com Deus. Uma das coisas que ela chegou para mim e falou assim, Deus falou comigo que eu tenho que aprender a pensar, aprender a ser esposa e mãe, para depois pensar em alguma coisa lá na minha vida que eu queira ser no futuro. E a sensação que eu tenho, como eu sempre digo, é que o diabo está de braços cruzados, vendo o estrago que a gente está fazendo na vida dos nossos filhos. Eu pergunto para você, a nossa avó,
A nossa bisavó fez esse seminário, mas sabia de tudo isso? Sabia de tudo. Sabe por quê? Porque era natural na vida. Só que a gente entrou nesse rolo compressor e perdemos a capacidade de saber cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos levantar e vamos orar.